falo ao vivo, neste momento, diretamente da Vigilância Sanitária. Comigo, Marília Medeiros, que é agente de controle de endemias. E o assunto é um assunto que nós recebemos essa semana, ligações pela Orlândia Rádio Clube de pessoas reclamando de aparecimento de escorpiões. É um problema que sempre acontece, principalmente em alguns períodos do ano. Por isso nós procuramos a Marília, que é agente de endemias, para falar como que está essa situação de aparecimento de escorpiões e como que a vigilância tem trabalhado nessa questão. Bom dia, Marília. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da URC. Em relação ao escorpião, a gente sempre pede para os munícipes entrarem em contato aqui com o nosso setor quando encontrarem algum escorpião em suas casas. Porque tendo essa informação aqui, os agentes vão até as residências e passam algumas orientações para os moradores. Porque em relação ao escorpião, a gente trabalha com medidas de manejo ambiental. O que seria isso? Cuidado com os ambientes para que esses escorpiões não infestem as casas. Porque se a gente tem uma infestação, um encontro muito recorrente de escorpião numa residência, o risco da gente ter um acidente, seja com um adulto, seja com uma criança, ele aumenta. E é o que a gente tenta evitar. Então, a gente trabalha com orientação. Só reforçando que o setor não faz aplicação de inseticida para controle de escorpiões, tá? Muitas pessoas ligam aqui pedindo inseticida para matar escorpião. Só que isso a gente não faz porque não é recomendado pelo Ministério da Saúde. Não é que o setor se negue a fazer, mas é que não é recomendado porque existem alguns estudos que os inseticidas eles podem causar desalojamento de escorpiões e isso aumenta o risco de acidentes, tá? Por isso que não é feito o inseticida. Marília, existe algum período específico do ano onde o aparecimento desses escorpiões eles se acentuam ou durante todo o ano? Como que é isso? Nos meses mais quentes do ano é mais comum as pessoas encontrarem escorpiões. Nos períodos frios eles ficam mais escondidos, então o encontro não é tão comum. Então, sempre nos períodos quentes, igual a gente está agora tendo um aumento na temperatura, porque nós estamos indo para o verão, então vai ficar mais comum, e também após as chuvas. Então, períodos muito chuvosos, quando as galerias de água enchem, os escorpiões acabam saindo dessas galerias, procurando um local seco para poder se esconder. Então, também é comum encontrar escorpião nas casas depois de chuvas. Além desse trabalho, Marília, que vocês fazem a campo, né, em busca do bichinho ali, nas residências, prédios públicos também, nós temos a informação que vocês estão com uma equipe, neste momento, fazendo um trabalho de palestras também, me parece que em escolas. Isso, nós estamos indo nas escolas municipais para poder mostrar para as crianças como que é o escorpião, o perigo que esse animal representa para elas, porque crianças de 0 a 14 anos são o público de risco. A gente teve notícia semana retrasada de um óbito em Ribeirão Preto de uma criança de 4 anos devido a um acidente com um escorpião. Então, a gente está fazendo esse trabalho porque muitas crianças não sabem como que é um escorpião. Às vezes veem na televisão, veem às vezes pelo celular, mas eles não sabem como que é o animal real. Então, a gente está indo até as escolas, mostrando para as crianças, para que eles entendam que aquilo ali é um risco. Se elas encontrarem ou verem um escorpião, elas precisam correr e chamar um adulto, não tentar matar nem nada, porque o nosso receio é a criança tentar matar, porque tem criança que vê, que olha e fala, consigo matar, que é um bichinho pequeno. E aí acontece o acidente. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Nós fizemos, mês passado, com os profissionais da educação, para que eles saibam como proceder caso tenha um acidente no ambiente escolar. Tá? Que é passível de acontecer, porque os escorpiões vivem na rede de esgoto e todo prédio está interligado à rede, né? Então, não é impossível de acontecer, mas os profissionais da educação estão orientados que, caso aconteça no ambiente escolar, o que eles têm que fazer para dar um socorro imediato para essas crianças. Nós tivemos recentemente, Marília, uma ocorrência, temos a informação de uma ocorrência, de um caso em Orlândia, de uma criança que foi picada. Mas me parece que não foi nada grave. Em Orlândia não é comum, né? Me parece que não tem casos assim excessivos de picadas desse bicho. Aqui em Orlândia esse ano a gente teve 10 acidentes com escorpião. É considerado um número pequeno se a gente for comparar com outras cidades, tá? Mas não é impossível de acontecer aqui, tá?
A gente teve esse acidente com uma criança, só que o socorro dela foi rápido, que é o que a gente sempre orienta as pessoas. Aconteceu o acidente com o escorpião, corre para o hospital. Não é para ir na UBS, não é para procurar médico particular, vai para o hospital, porque o primordial no acidente com o escorpião é o socorro imediato. Não ficar esperando em casa, tá? Porque às vezes a pessoa toma medicação para dor, porque a picada de escorpião ela dá uma dor insuportável, a pessoa toma medicação em casa porque acha que a dor vai passar. E se a pessoa fica esperando em casa, o risco dela evoluir para um caso mais grave, ele aumenta. Então, a orientação aconteceu o acidente com o escorpião, vai para o hospital, porque lá eles vão fazer a aplicação da medicação correta, e se for necessário, se o médico julgar necessário, vai ser feita a utilização do soro, que aqui no nosso hospital tem o soro para poder fazer o controle desse acidente. Quando uma pessoa é picada por um escorpião numa casa, existe algum procedimento que a família pode fazer? A gente já viu, por exemplo, a pessoa tentar sugar ali o veneno de alguma forma, estancar. Isso é aconselhável ou tem que buscar o profissional mesmo? Não é aconselhado fazer torniquete, tentar sugar o veneno, amarrar, colocar compressa gelada. Isso não pode. O que pode ser feito no imóvel de imediato se der tempo, lava com água e sabão o local da picada, faz uma compressa com água morna e vai para o hospital. Se não der para fazer a compressa com água morna, não é necessário. Só vai para o hospital mesmo buscar atendimento, tá? Na última semana do mês de agosto, nós teremos a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes com Escorpiões. Neste período também a vigilância tem um trabalho mais acentuado. Isso. Nessa semana a gente vai fazer um trabalho nas unidades de saúde com orientação para a população também, que está indo ali buscar por atendimento nas salas de espera. A gente também vai intensificar o trabalho nas escolas municipais e também vamos ter uma equipe aqui na Praça Central para orientar a população que está transitando por ali. Ô Marília, você disse algo aí, eu até gostaria que você reforçasse, até porque, por falta de informação, muitas pessoas acabam tendo algumas decisões não corretas, né, e acaba piorando a situação, que é a questão do uso de inseticida, né, para escorpiões. A primeira ideia que se tem de uma pessoa leiga é de usar inseticida. A gente percebe que quando nós usamos em casa o inseticida, outros insetos, por exemplo, a barata, ela fica mais agressiva, né? Ela sai aí da sua toca, né, entre aspas. Com o escorpião seria a mesma coisa, não é uma orientação boa. Não é. Para escorpião não é recomendado utilizar inseticida, porque o escorpião geralmente ele fica escondido. Então ele não é um animal que ele fica à nossa vista. Ou ele vai ficar escondido embaixo de um móvel, embaixo de telhas, madeiras, às vezes embaixo de buracos que a gente pode ter no chão ou na parede. Então, se a gente joga veneno no ambiente, não atinge esse escorpião. E mesmo se atingi-lo, tem alguns venenos que não matam o escorpião. Geralmente o pessoal usa inseticida para matar os insetos que servem de alimento para os escorpiões. Para o escorpião mesmo não tem nada eficaz. E quando a gente usa inseticida nos ambientes, a gente causa o desalojamento. Aqui em Orlândia tem algumas pessoas que têm o hábito de jogar inseticida nos ralos de casa. E a gente já teve alguns trabalhos onde a pessoa estava jogando inseticida no ralo, ela jogava um dia, dali 15 dias, todos os vizinhos reclamavam de escorpião, porque ela estava causando o desalojamento desses animais. Então, a gente não recomenda de forma nenhuma, nem inseticida e nem querosene. Tem muita gente que joga querosene nos ralos. E é algo que a gente também não recomenda, porque causa um incômodo nos escorpiões e eles acabam tentando sair da rede de esgoto, causando um problema maior. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo Marília Medeiros, que é agente de controle de endemias aqui da Vigilância Sanitária de Orlândia. Marília, outro assunto, aproveitando a sua presença, nós estamos no período de seca. Tivemos uma chuva essa semana, mas estamos num período de bastante seca mesmo. Como que está a situação da dengue? Sabemos que no período da seca a tendência é que esse problema diminua, né? Hoje, como que estão os casos, como que está a situação da dengue?
Olha, neste momento, a situação da dengue ela está controlada, nós não temos casos recentes aqui no município, só que durante as vistorias da equipe, mesmo neste período de seca, o pessoal tem encontrado larvas do mosquito. Isso é indicativo de que algumas pessoas ainda não estão tomando os devidos cuidados. Porque não está chovendo, então encontrei larva no imóvel, é porque a pessoa colocou a água no recipiente e deixou ali sem cuidado. Então, nesse momento, a gente precisa redobrar a atenção para que no período da chuva, quando essas chuvas retornarem, a gente não tenha problema aqui no nosso município, não só em relação à dengue. A gente está tendo já no estado de São Paulo a chikungunya. Então, tem algumas cidades da região que já têm casos confirmados de chikungunya. E aqui em Orlândia, graças a Deus, por enquanto não temos nenhum. Mas, com a volta das chuvas, se a população não intensificar os cuidados dentro das casas, inclusive com calhas, lajes das casas, a gente pode ter um problema com a dengue novamente, como foi este ano, e também com a chikungunya. Muito bem, Marília. Obrigado pela participação, pelas informações precisas e importantes através da Orlândia Rádio Clube. Bom dia, Marília. Bom dia, Serginho. Eu que agradeço a parceria de sempre, tá? E só reforçar com a população. Se encontrou escorpião em casa, a gente pede para que entrem em contato aqui com o setor, para que a gente possa ter um mapeamento da situação da cidade, saber como que está a infestação e também para poder ir nas casas, passar orientação para as pessoas certinho, porque o controle do escorpião é cuidado com o ambiente mesmo, tá? Falou conosco Marília Medeiros, agente de controle de endemias aqui da cidade. Sérgio Maia para ORC.